Irmãos, amigos, a paz para todos vocês, que Deus abençoe sua vida, sua família, que esta palavra seja de edificação para o seu lar e para a sua vida de comunhão pessoal com Deus. Eu quero hoje tratar de um assunto muito interessante e triste com vocês. Irmãos, amigos, a paz para todos vocês, que Deus abençoe sua vida, sua família. Eu quero, neste dia, irmãos, amigos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre o seu lar, sobre a sua família. Eu quero levar para você hoje uma palavra de Deus que vai trazer alento ao seu coração, mas vai também falar de um assunto do momento, de uma questão que nós estamos vivendo nesses dias, que é a questão da violência doméstica. O país está completamente abismado, com os detalhes do caso de um garoto chamado Henry, ali no Rio de Janeiro, que foi morto de maneira violenta, de maneira agressiva. E a cada dia que passa vão surgindo detalhes mais sórdidos, detalhes mais tristes, e a gente fica perguntando como é possível chegar a um ponto deste, como que uma pessoa adulta agride uma criança com esse nível de violência, de maldade. Eu tenho perguntado, a que nível vai chegar a maldade humana? Vai haver um limite? E abismados também com, para dizer o mínimo, a omissão da mãe. E nós estamos todos muito tristes com tudo isso, e ficamos muito amargurados. Mas, a bem da verdade, a violência doméstica é um problema secular no nosso país, queridos? A gente não pode fazer de conta que chegamos agora de Marte e que encontramos um Brasil onde acontece violência doméstica e nós não sabíamos. Isso não é verdade. Violência doméstica é um problema antigo no país e nós poderíamos fazer uma lista imensa de casos com detalhes semelhantes a este. Violência contra criança, contra mulheres e contra idosos também, que a gente encontra no dia a dia das reportagens. Com o advento da circulação muito mais fácil das informações, seja pela televisão, seja pela internet, isso acaba ficando mais presente. Só para lembrar de alguns casos mais rumorosos, nós tivemos o caso Richthofen, onde uma jovem de classe média alta, junto com dois rapazes, planejam e executam o assassinato dos pais dela. É uma coisa assim, uma trama assustadora, a maneira fria como tudo se deu, e a gente ficou muito assustado naquela época, mas não parou, claro, naquela época. Nós temos o caso de uma outra criança de 5 anos, uma menina chamada Isabela Nardoni, que foi jogada do 6º andar de um prédio. Imagine uma criança jogada do 6º andar de um prédio. O que se pode esperar de quem está responsável por uma criança dessa? Não é verdade? Uma coisa extremamente assustadora, extremamente violenta, extremamente maldosa, que o país acompanhou. Nós temos um outro caso que ocorreu ali em Brasília, no Distrito Federal, de um menino já maior, de 9, 10 anos, que foi esfaqueado e decapitado pela sua mãe e pela sua companheira. Esse caso em especial, a imprensa não deu nenhuma visibilidade, somente os blogs mais conservadores,
divulgaram isso, porque há todo um ativismo da imprensa em torno de alguns temas. Mas é uma situação absolutamente assustadora, especialmente porque depois se descobriu que aquela criança vinha sofrendo tortura física, né, por parte da sua mãe e de sua companheira há muito tempo. E tudo isso ocorreu em 2019 e nos assusta muito. O caso do menino Henry, né, o padrasto e a mãe já estão presos e certamente haverá um momento em que eles poderão se defender e possivelmente haverá um julgamento, né? E aí a culpa, as responsabilidades com certeza serão mais especificadas, mas o fato é que está se tornando insustentável a ideia de que eles não estejam ligados a essa situação. Em relação à agressão contra mulheres, não dá sequer para fazer lista, porque a lista é muito grande. Todo tipo de agressão, né? Então esses indivíduos, né, esses grupos sociais, crianças, mulheres e idosos, são as vítimas mais frequentes da violência doméstica. Não está 100% restrito a elas, mas elas são as vítimas mais constantes, né, da violência doméstica. Que em resumo é o que? É o uso da força do maior contra o menor. Seja a violência física, né, que fala da força física, do soco, do murro, do empurrão, do tapa, do chute, né, da queimadura, enfim, essas são a modalidade de violência mais comum. Além da violência física, né, nós temos a violência psicológica, que é aquela exercida através da humilhação, do desprezo, da condição de inferioridade em que é colocado o indivíduo agredido, da rejeição. Tudo isso são formas de violência psicológica, né? E a violência verbal também: você não presta, você não vale nada, você é um burro, você é um inútil, é uma inútil. São modalidades diferentes, mas tudo se trata de violência. E é bem importante dizer que, junto com a violência praticada pelo indivíduo que é o ator principal, né, que é o agressor, né, o indivíduo violento, maioria das vezes, junto a isso, tem a omissão daqueles que estão no entorno, de outros participantes da família, de outras pessoas daquele ciclo, daquele grupo ali, que veem uma situação como essa e se omitem. Então a violência, via de regra, ela acontece tendo um agressor, uma ou mais vítimas e uma ou mais pessoas que se omitem e acaba permitindo a continuação desse estado de violência. É importante a gente observar que todos têm um certo grau de responsabilidade. Não dá para dizer que, não, isso está acontecendo aqui do meu lado, aqui na minha casa, aqui na minha família, mas eu não posso fazer nada. A gente sempre pode fazer alguma coisa. A partir do momento em que a gente toma conhecimento de uma situação violenta, nós não podemos ficar silenciosos, nós não podemos nos omitir. E é claro que, junto ao foco principal da nossa mensagem aqui, que é trazer a questão bíblica a respeito disso, né, existe um outro fator político que é importante a gente abordar aqui para enriquecer um pouco mais a nossa meditação. Um dado que é extremamente assustador e contraditório em relação ao grupo envolvido é que 40% das mulheres que são agredidas nos seus lares, ou 40% dos casos de violência doméstica, acontecem em lares cristãos, em lares inclusive evangélicos. E isso é uma tremenda contradição, porque o evangelho
ele é contrário a qualquer tipo de violência. Isto é uma compreensão básica, uma compreensão que qualquer pessoa que tenha conhecimento mínimo do Evangelho consegue entender. O Evangelho não é compatível com violência, não é compatível com agressão, mas infelizmente 40% dos casos onde essas situações acontecem são lares onde uma parte ou toda a família se declara cristãos e alguns, inclusive, cristãos evangélicos. Na minha lida pastoral, eu já lidei com situações como essa com membros de igreja que se envolviam em situação de agressão física e consideravam que isso era normal. Então essa é uma meia-culpa que nós precisamos fazer, no sentido de que não dá para fechar os olhos para essa realidade e a igreja precisa tratar dessas questões com muita firmeza. Agora, por outro lado também, existe um movimento político, social, que tenta passar a ideia de que a religião cristã, né, que os cristãos, os evangélicos ou a teologia cristã, de algum modo, ela é omissa ou até permite interpretações que incentivem o uso da violência, o uso da agressão. E o que nós vamos perceber aqui claramente é que em nenhum momento uma interpretação sadia das Escrituras nos leva a esse entendimento. Em nenhum momento, quando se interpreta a Bíblia de maneira coerente, né, com a interpretação saudável das Escrituras, a gente encontra espaço para agressão física, a gente encontra espaço para violência doméstica. Muito ao contrário disso, a Bíblia condena esse tipo de comportamento. É claro que quando nós falamos do Evangelho, né, a figura máxima do Evangelho, a figura máxima da fé cristã é Cristo, é Jesus. E Jesus falou sobre a questão da violência. Nós olhamos, por exemplo, Mateus, capítulo 5, é um texto muito conhecido, o Sermão da Montanha. Jesus vai tratar disso lá. A partir do versículo 21, eu vou fazer a leitura aqui na Nova Versão Transformadora, diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos antepassados, não mate. Se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar que alguém tem algo contra você, deixe ali a sua oferta no altar. Vá e reconcilie-se com a pessoa. Então volte e apresente a sua oferta. O que nós encontramos aqui? Jesus condenando todo tipo de violência. Ele apresenta aqui a questão da letra da lei, que dizia não matarás, né? E aí muita gente entendia que não era permitido matar, mas que outros tipos de violência poderiam ser praticados. Mas Jesus, ele elimina esse argumento, né? Ele é assertivo, como sempre, né? Como sempre foi. Jesus se dirige a eles e diz: olha, não matarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que matar está sujeito a julgamento. Mas aquele que irar-se contra o seu irmão, né? Aquele que, tomado de ira, agir violentamente contra o seu irmão, também é digno de julgamento. Aquele que tratar o seu irmão, que chamá-lo de estúpido, né? Ele também é digno de julgamento. Aquele que chamar o seu irmão de louco, e a expressão louco aqui não fala apenas da loucura como um transtorno psicológico, né? Mas ela fala tratar o indivíduo como um rebelde, alguém desprezível, alguém sem valor. Isso também pode levar inclusive ao inferno. Então, a primeira coisa a dizer aqui é que Cristo nunca admitiu
qualquer tipo de violência. E isto foi uma constante no ministério de Jesus. Nós vamos encontrar, inclusive, Jesus no jardim do Getsêmani, quando ele estava ali, sendo preso. Um dos seus discípulos, que era Pedro, foi lá e cortou a orelha de Malco, um dos soldados do templo, da guarda templária, que tinha vindo prender Jesus. E ele manda que Pedro guarde a espada, e pega a orelha daquele jovem e a coloca novamente no lugar. Então, não é possível em nenhum momento ligar a pessoa de Cristo a qualquer comportamento violento. Esse ponto é base para todos os outros que vamos falar. Então, como Jesus tratou a questão da violência? Jesus condenou qualquer tipo de comportamento violento. E nisso se inclui, naturalmente, a violência contra crianças, a violência contra mulheres, a violência contra idosos, a violência contra pessoas que são desvalidos, que são desamparados, desassistidos na sociedade. Portanto, Cristo não abre mão para qualquer comportamento violento de ninguém ou contra ninguém. Aliás, Jesus ensinou que nós devemos amar os nossos inimigos, que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem, que nós devemos abençoar aqueles que nos amaldiçoam, que nós devemos falar bem daqueles que falam mal de nós. Então, a pessoa de Jesus, que é a figura máxima do cristianismo, que é o Filho de Deus, que é a quem nós servimos e adoramos, ele jamais, em momento algum, admitiu qualquer ideia de violência. Jesus também teve um relacionamento saudável para com as mulheres. É claro que não podemos usar como parâmetro a sociedade judaica daquele tempo com os dias de hoje, onde a mulher naquele tempo não tinha nenhuma relevância na sociedade, nenhuma voz, não tinha nenhum tipo de impacto positivo na sociedade, não tinha nenhuma influência na sociedade, com os dias de hoje, onde as mulheres são influentes, onde as mulheres ocupam posições de governo, posições de liderança, que ocupam posições de importância na sociedade. Porém, mesmo naquele tempo, Jesus revolucionou a sociedade em relação às mulheres pela forma com que ele lidou com elas. Uma coisa que chamou a atenção dos discípulos é que Jesus permitia as mulheres estarem entre eles. Numa sociedade extremamente machista, numa sociedade onde as mulheres não tinham qualquer possibilidade, qualquer valor social, as mulheres andavam com Jesus, acompanhavam Jesus no seu ministério. Nós vamos encontrar isso de maneira muito clara nos evangelhos. Nós vamos encontrar Jesus falando com a mulher samaritana, que era uma mulher que já estava no seu 5º marido. Algo completamente reprovável, não só pelas Escrituras, como continua sendo até hoje, mas que produzia um extremo desprezo social para aquela mulher. Ninguém falava com a mulher samaritana. Ela ia ao poço ao meio-dia retirar água, porque nem as outras mulheres a admitiam ali no seu círculo. Mas Jesus tomou o tempo em dialogar com ela, em evangelizar aquela mulher e fazer dela um instrumento para a evangelização da comunidade samaritana de Sicar, que vivia próximo àquela região ali. Então Jesus, ele não a tratou com qualquer discriminação, ao contrário disso. A tratou de maneira respeitosa e honrada. Lá no capítulo 8 de João, nós vamos encontrar Jesus defendendo uma mulher que havia sido apanhada em flagrante ato de adultério. E a lei determinava que aqueles que fossem apanhados em flagrante ato de adultério fossem apedrejados.
essa lei não era só para as mulheres. Todos aqueles que eram apanhados em flagrante ato de adultério deveriam ser apedrejados. Mas, curiosamente, ali só estava a mulher. O homem com quem ela estava praticando um ato de imoralidade não apareceu ali para ser contestado diante de Jesus e para ser apedrejado. E Jesus defende aquela mulher, em que pese o fato dele ter sido específico em dizer que ela pecou, mas ele a defende diante dos seus acusadores. Jesus recebeu deferência das mulheres. Lá na casa de Simão, diante de todos, diante de um fariseu importante, diante de um publicano, que ali estava, uma mulher chegou e a Bíblia diz que ela derramou um vaso de perfume sobre os pés de Jesus. E aquilo causou, inclusive, usando uma gíria popular, um zum, 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 um bochicho entre eles, e eles começaram a dizer, tá vendo? Se esse homem fosse profeta, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. Mas Jesus, ao contrário disso, Jesus disse que os pecados daquela mulher haviam sido perdoados. Então Jesus, ele trata as mulheres com todo desvelo, com todo cuidado. E o cristianismo traz consigo, o cristianismo traz na sua gênese um personagem que trata a todos os indivíduos com igual valor, inclusive as mulheres. Jesus também tratou bem as crianças. Lá em Mateus capítulo 18, os discípulos, numa disputa pessoal para saber quem era o mais importante deles, eles perguntaram, Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Quase que eles perguntaram, qual de nós vai ser mais importante lá no reino do céu? Porque aqui João deita a cabeça no seu ombro. Pedro, Tiago e João estão sempre contigo. E lá no reino dos céus, como vai ser isso? E Jesus chama uma criança e põe diante deles e diz, quem não se converter e se fizer como uma criança, está lá no capítulo 18, do Evangelho de Mateus, não entrará no reino dos céus. Então Jesus usa as crianças como exemplo de pureza, como exemplo de vida entregue a Deus, de vida convertida a Deus. Nós vamos encontrar no capítulo 19 os discípulos ali reunidos, a multidão e muitas crianças. E a Bíblia diz que os pais traziam as crianças para que Jesus as tocasse, para que Jesus as abençoasse. E a Bíblia diz que Jesus as tratou com carinho, as abraçou, as tocou, as abençoou. Então Jesus trata as crianças com carinho, com cuidado. As igrejas, em geral, têm um cuidado especial com as crianças, especialmente as igrejas evangélicas, com as suas classes de escolas bíblicas dominicais, com os seus departamentos infantis, que são uma bênção de Deus, que são trabalhados com pessoas que se dedicam, que estudam, que preparam, para quê? Para receber os nossos filhos na igreja e para que eles ali sejam tratados como Jesus gostaria ou como Jesus quer que nós os tratemos. Então, dito isso, fica muito claro que não há qualquer apoio na pessoa de Cristo para que alguém seja violento, agressivo ou grosseiro com alguém. Ao contrário disso, Jesus incentivou o amor ao próximo, Jesus incentivou a convivência pacífica, Jesus incentivou o respeito às mulheres, Jesus incentivou o carinho para com as crianças, e isso fica muito claro nos evangelhos. Mas os argumentos contra o cristianismo em relação a isso, eles continuam existindo. E eu quero aproveitar para dizer aqui, não somente que isto é um equívoco, e muitas vezes esse equívoco ele é usado conscientemente, para tentar criar uma imagem de que nós somos condescendentes
com violência doméstica, que nós somos condescendentes com agressão a grupos desassistidos, mas também essa imagem ela é usada para fazer parecer que isso tem base na teologia cristã. E o que nós queremos é desfazer esse tipo de pensamento a respeito, principalmente da questão feminina, principalmente da questão da mulher. Um dos textos muito usados e um dos personagens também muito utilizados para advogar a ideia de que o cristianismo, a teologia cristã, que a igreja cristã tem a mulher em uma posição inferior, são os textos do apóstolo Paulo. Quando ele diz que a mulher não deveria falar na igreja, que se a mulher tivesse dúvida, ela perguntasse ao seu marido. E assim, é muito fácil a gente pegar um texto bíblico, um versículo, isolá-lo do contexto em que ele foi escrito e não observar os detalhes da cultura para o qual ele foi escrito. E aí a gente, por meio desse texto isolado, passar uma ideia contrária ao todo que as Escrituras ensinam. Essa principal acusação contra Paulo surge lá de 1 Coríntios capítulo 11. E lá nesse texto, o apóstolo Paulo ele vai abordar esses temas, só que o principal assunto do capítulo 11 não se trata de estabelecer o valor do homem e da mulher em si. Ao contrário disso, o capítulo 11 da carta que Paulo escreveu aos Coríntios vai tratar de ordem no culto, para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto estava plantada numa cidade culturalmente mista, onde havia gente de todos os lugares, de todas as regiões. Era uma cidade cosmopolita, uma das maiores cidades da época. Então, havia naquela igreja gente de toda a origem étnica e de toda a origem religiosa que haviam se convertido ao cristianismo. Como havia também um fervor religioso, um fervor espiritual muito grande naquela igreja. Então, a junção desses elementos provocava algumas vezes um culto coletivo desorganizado. E o capítulo 11, ele vai tratar exatamente da organização da forma de adoração que os cristãos deveriam ter. Esse é o ponto de partida. Então, todo o capítulo 11 e outros textos a seguir, eles são parte deste assunto. E aí, dentro deste assunto, o apóstolo Paulo vai colocar aqui alguns pontos. O primeiro é que na adoração existe uma hierarquia. O ser adorado é Deus, é Cristo. Nós, impulsionados pelo Espírito Santo, aquela igreja impulsionada pelo Espírito Santo deveria adorar a Deus, adorar a Cristo. Assim como os anjos o adoram, nós cristãos devemos adorá-lo. Então havia uma hierarquia entre o ser adorado, diante do qual nós nos curvamos, perante o qual nós reconhecemos a sua soberania, a sua perfeita santidade, ele é Deus, enfim. Então esse é o ponto de partida do capítulo. Ele vai falar também que há um papel diferente do homem e da mulher no ambiente de adoração coletiva. Ele não está falando, inclusive, de adoração pessoal, ele está falando de adoração coletiva. E fica muito claro que havia, assim como ainda há hoje no cristianismo, uma liderança masculina na igreja. As mulheres não eram impedidas de adorar, de participar do culto, de falar no sentido de participar da adoração. Nós não encontramos base para dizer isso, mas havia, assim como havia uma hierarquia em relação a Deus, o culto ele deveria ser organizado por uma liderança que era exercida pela parte masculina. Isso fica muito claro nas Escrituras. Mas outro ponto que fica muito claro também é que
entre o homem e a mulher não há uma posição de superioridade. Que para Deus a adoração do homem é mais importante do que a adoração da mulher, ou o contrário disto, ou vice-versa, né? Ou que perante Deus a mulher tem um valor superior ou inferior ao homem. Tanto ele nivela isso quando ele diz: a mulher foi feita do homem, mas o homem é nascido da mulher. Portanto, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher é sem o homem. Ou seja, há uma posição de interdependência entre o homem e a mulher. E isso é muito claro nas Escrituras. Então, o que o apóstolo Paulo ensina é que entre homens e mulheres há uma interdependência na vida espiritual, na vida da igreja, na adoração coletiva, e há também uma complementariedade, eles se complementam, né? O papel do homem e da mulher na igreja. Então, se você quer falar do capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, entenda qual é o assunto que está sendo abordado ali, e em nenhum momento aquele capítulo trata, como em nenhum outro texto da Bíblia, de colocar o homem ou a mulher em uma posição superior. Ambos são essencialmente iguais perante Deus, perante o Senhor. Outro argumento que tem sido muito usado por movimentos de defesa, né, das mulheres, né, por movimento feminista, é que a ideia bíblica de submissão feminina ao marido produz um incentivo à agressão, à violência doméstica. Me permita abrir um parêntese aqui para dizer que existem movimentos que defendem a mulher de maneira legítima contra agressões, e por eles eu tenho o máximo respeito, né? Assim como também existe um desvio de finalidade do movimento feminista como grupo político que, com o argumento de defender a mulher, muitas vezes a coloca numa posição até inferior, né? Na intenção de proteger, eles prejudicam a mulher, né? Então, é preciso separar o que é um movimento que defende mulheres que são agredidas do movimento feminista em si, que hoje é muito mais uma bandeira político-progressista do que um movimento de defesa da mulher. Mas voltando ao texto de Efésios capítulo 5, né, ali tem um bordão muito usado contra os cristãos, contra os evangélicos, contra a teologia cristã, quando ele diz, né, mulheres, sede submissas ao seu marido. Será que é somente isso que o texto quer dizer? Como eu disse para vocês, muito cuidado com interpretações isoladas de texto. O texto bíblico, ele faz parte de um contexto, onde você tem que analisar aquilo que é literal, onde você tem que fazer observações em relação à cultura da época, como aquilo era visto, para quem foi escrito, né, na época que foi escrito, e buscar ver qual é a aplicação dele para a nossa vida nos dias de hoje. O capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios começa falando da nossa condição de filhos de Deus e como nós devemos imitá-lo. Isso mostra que o assunto principal não é tratar da vida da mulher como de menor valor ou como alguém que tem que estar debaixo dos pés do homem. A intenção do texto não é essa. Ali, os versículos 1 e 2 vai falar que nós somos filhos de Deus. Estamos debaixo da bênção que Ele nos concedeu, da honra de sermos seus filhos e que nós devemos imitá-lo. Do versículo 3 ao 20, né, o que o texto vai tratar? Ele vai tratar da sujeição da nossa natureza e do nosso comportamento a Deus. Então ele vai dizer que a impureza, a impudícia, a imoralidade, a bebedice e todos esses outros comportamentos tão comuns à natureza humana não são condizentes com a nossa condição de filhos de Deus. E, portanto, nós devemos submeter essa natureza humana decaída a Deus como nosso Pai e viver como Deus deseja que vivamos.
Lá no versículo 21, aí o apóstolo Paulo vai dizer que o resultado, um dos resultados, né, da submissão da nossa natureza pecadora a Deus é que nós vamos aprender a sujeitarmos uns aos outros. Então, a ideia de sujeição ali, de estar sujeitos ali, começa no versículo 21 que diz: portanto, sujeitai-vos uns aos outros no amor de Cristo. É essencial compreender esse ponto. Aí ele vai falar da sujeição no lar. Ele vai falar da sujeição no lar, né? E quando ele fala isso, aí ele diz assim: mulheres, sede submissas aos vossos maridos, como a igreja é submissa a Cristo. Mas ele não para aí. Tem que continuar lendo o texto. E o texto vai dizer: maridos, ame as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. E ele diz como Cristo amou a igreja. Ele amou a igreja e se entregou por ela. Então nós vamos encontrar aí uma ideia de submissão, de sujeição completamente descolada, distanciada da ideia de sujeição, de humilhação, que a mulher está em uma posição de humilhação, uma posição de desprezo em relação ao homem no casamento. O que ele vai ensinar ali é que, assim como nós estamos sujeitos a Deus como nosso Pai, sujeitos a Cristo, nós devemos sujeitar uns aos outros, né? A mulher deve sujeitar a seu marido e o marido, dentro desse entendimento de sujeição, também se sujeita à sua mulher. Esta é a mensagem que a teologia de Paulo vai trazer. Isso está muito claro. E ele fala de submissão comparando a submissão da igreja a Cristo. Eu sou parte da igreja, você é parte da igreja. Como nós nos sujeitamos a Cristo? Nós nos sujeitamos a Ele por escolha. Nós escolhemos servir a Cristo. Nós nos sujeitamos a Ele por causa do amor que sentimos por Ele. Nós nos sujeitamos a Cristo voluntariamente. Tanto é que ninguém serve a Cristo obrigado. Então, os parâmetros, o padrão que ele coloca aqui para a nossa sujeição, né, para a sujeição da mulher ao marido, é o da nossa sujeição como igreja a Cristo como cabeça do corpo. Esse ponto é importante entender, porque aí vai acabar com essa ideia de que a Bíblia, que Paulo, que a teologia cristã está dizendo que a mulher é um ser inferior ao marido no casamento. Não existe esse argumento biblicamente interpretado. Essa é uma interpretação equivocada e muitas vezes tendenciosa. É importante a gente compreender isso. Outro texto usado, né, para argumentar que o cristianismo, a igreja evangélica, os cristãos em si, a teologia bíblica trata a mulher como um ser mais fraco do que o homem. O texto é 1 Pedro, né? Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Olha o que diz o texto, né? Novamente lendo na Nova Versão Transformadora. Da mesma forma, vocês, maridos, honrem a sua esposa. Sejam compreensivos no convívio com ela, pois ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da nova vida concedida por Deus. Tratem-na de maneira correta, para que nada atrapalhe as suas orações. O que fica muito claro aqui nesse texto de Pedro é que é possível que algum homem cristão estivesse tratando a sua mulher de maneira grosseira, de maneira desonrosa, de maneira desrespeitosa. E Paulo, ou melhor, Pedro, diz: não, vocês não devem fazer assim. Vocês devem tratar a mulher com honra, porque ela é participante da nova vida em Cristo, assim como vocês. Ou seja, diante de Deus, ela tem o mesmo valor que vocês. E aí ele usa a expressão tratá-la, né, como vaso mais frágil. A versão Almeida, Revista e Corrigida, usa a expressão fraco. E por quê? Porque no original grego, que é o texto original do Novo Testamento, né, existe uma só palavra para falar de fraco, frágil e delicado.
E todos nós sabemos que existe uma diferença entre fraqueza e fragilidade. Fraqueza tem a ver com resistência, né? Um indivíduo mais fraco, ele é menos resistente. E esta aplicação não se faz à mulher em geral, porque em alguns aspectos elas são até mais fortes do que os homens, principalmente em relação à dor. As mulheres lidam com a dor física de uma maneira muito mais resistente do que os homens. Mas quando a expressão frágil é colocada ali, fala da condição de delicadeza da mulher. É evidente que a mulher é um indivíduo de formação muito mais delicada do que o homem. Eu vejo nos dias de hoje uma coisa que está sendo violenta para com as mulheres, na intenção de mostrar que a mulher tem o mesmo valor do que o homem. Algumas pessoas estão passando a ideia de que ela deve ser tratada com brutalidade. Ninguém deve ser tratado com brutalidade. Mas a mulher, ela tem reações emocionais mais frágeis do que um homem. Um homem, quando é xingado, quando ouve uma palavra grosseira, na maioria das vezes ele responde. A mulher chora. Significa que ela tem menor valor ou que ela é mais fraca do que o homem? Não, ela é emocionalmente mais delicada, mais frágil. Então, assim como não é correto tratar a mulher como se ela fosse um ser desinteligente e a gente a trata bem por causa disso, é igualmente discriminatório tratar a mulher com grosseria, porque ela é frágil. A mulher é apresentada na Bíblia como um ser mais frágil, como de fato ela é. Então, o que o texto do apóstolo Pedro vai trazer é exatamente isso. Nós poderíamos apresentar tantos outros textos aqui que mostram que a Bíblia Sagrada, as Escrituras, a teologia cristã não trata a mulher como um ser menos importante ou inteligente do que o homem. Portanto, a Bíblia não advoga nenhum tipo de violência contra a mulher, nenhum tipo de violência contra as crianças. Vamos voltar lá em Paulo, escrevendo aos Efésios, na continuação do capítulo 5 ao final, ele vai dizer, no capítulo 6, filhos, tratem com respeito os vossos pais, sujeitai-vos a eles, porque isso é digno. Pais, não causeis ira nos vossos filhos, mas ensinai-os na admoestação do Senhor. O assunto ali é como filhos de Deus, qual deve ser o nosso comportamento. Esse é o ponto de partida que governa a ideia do capítulo 5 e capítulo 6 da carta aos Efésios. Então, isso fica muito claro para nós também, que os pais devem ter um tratamento respeitoso, devem ter um tratamento firme, mas não agressivo com seus filhos. A violência doméstica não encontra nenhum tipo de amparo nas Escrituras. Aliás, a Escritura diz que quem não cuida bem da sua família é pior do que um incrédulo. O apóstolo Paulo escreve isso a Timóteo. Timóteo era um jovem pastor cuidando de uma igreja e o apóstolo Paulo diz a ele: olha, cuidado aí onde você está pastoreando, com aqueles que não cuidam bem da sua família, porque aqueles que não cuidam bem da sua família, não são cuidadosos dos seus, são pior do que os infiéis. Portanto, qualquer tipo de violência contra idosos, contra criança, contra mulheres é pecado, é condenado radicalmente nas Escrituras. É lamentável que numa sociedade que se considera tão moderna, a gente encontre comportamentos humanos tão vis, tão desprezíveis. De agressão, de violência, de assassinato de mulheres, assassinato de crianças, assassinato de idosos, seja por que motivo for. Uma outra questão para a gente encerrar aqui é o nosso papel
como pastores, como líderes evangélicos, como obreiros de igrejas, né? Como conselheiros cristãos, qual deve ser o nosso papel diante de uma situação de violência doméstica? Seja de quem for. O primeiro papel nosso é acolher a vítima da violência. É muito importante a gente entender que quando uma vítima expõe aos outros que está sendo agredida, ela rompe uma barreira muito grande de constrangimento, de medo, né? Ela quebra um silêncio e ela precisa de acolhimento, especialmente, né, mulheres e crianças, porque são pessoas que estão mais expostas a esta situação. É claro que eu já lidei com situações de filhos que agrediam pais também, né? Mas não é o usual, mas a agressão contra mulheres e crianças é muito mais comum. Então qual deve ser o nosso papel? De acolhimento. Nós devemos acolher essas pessoas, né? Nós devemos, e o acolher não é só dizer, olha, que pena, eu discordo disso, isso está errado. Não, você precisa ir além disso. Há situações em que você precisa providenciar abrigo, inclusive, para essa pessoa que está sendo agredida. Há meios pelos quais nós podemos fazer isso. O que nós não podemos, como líderes cristãos, como pastores, é encontrar uma pessoa em uma situação de agressão e deixar as coisas como estão. Uma mulher que está sendo agredida, né? Às vezes nós encontramos mulheres que são agredidas pelo marido e ela diz assim, olha, eu tenho que suportar essa situação porque eu não posso divorciar. É evidente que o divórcio não é desejável e a Bíblia não apresenta uma posição aconselhando, incentivando ou considerando bom o divórcio, mas não há como você aconselhar uma mulher que está sendo agredida, que está sendo vítima de ameaça de morte, né? Ameaça contra a sua vida e contra a sua integridade física, a continuar, né, morando no mesmo ambiente que o agressor. Então você precisa acolher. Você precisa mostrar à vítima que você é uma ajuda para ela. Segunda coisa, você não pode ser omisso em relação às questões legais. Você precisa orientar a vítima a levar o agressor, né, até as autoridades. Você precisa mostrar à vítima que ela tem apoio para isso. Eu já lidei com situações em que um indivíduo agredia sua esposa e um dia ela disse, pastor, eu quero que o senhor vá lá em casa expulsar o demônio do meu marido porque ele está me batendo muito. Eu disse para ela, quem expulsa demônio de marido que bate a mulher é o sargento, né? Eu morava numa cidade pequena, quem comandava o policiamento era um sargento, né? Então eu me referi a ele. Mas pastor, eu vou denunciar o seu marido, eu vou denunciar o meu marido ao sargento? Eu disse, sim. Você vai sair daqui, eu vou orar com você, né? Para Deus te fortalecer, e você vai sair daqui e nós vamos à delegacia de polícia, ao posto policial, e você vai denunciar o seu marido, porque ele não tem o direito de te agredir fisicamente. Isso é claro, irmão, sem nenhum medo. Pode nos causar algum problema? Sim, pode nos causar algum problema, mas nós não podemos nos omitir. Outro ponto. Você precisa, assim como orientar, né, e acolher a vítima, você precisa corrigir e aconselhar por todos os meios, inclusive disciplinares, o agressor. Não é possível que tenhamos em nossas igrejas, né, agressores contra suas esposas, filhos e até pais, né, vivendo na comunidade, participando da Santa Ceia do Senhor. Isso é contrário às Escrituras. Isso também é pecado e isso deve ser passível de disciplina, inclusive. Quem é crente sabe muito bem do que eu estou falando, né? A disciplina é levar o indivíduo a compreender que ele não pode participar da comunhão agredindo o seu irmão, agredindo a sua esposa, seu filho, seu pai. Isso não é permitido pelas Escrituras. E ele precisa não somente mudar o comportamento, mas ele precisa refletir, né, sobre essa situação. E
parar imediatamente de cometer qualquer tipo de agressão contra os outros. Este deve ser o nosso papel. Não devemos nos omitir. Se nós estamos num ambiente onde acontece agressão física, nós somos corresponsáveis se nós não tomarmos uma posição. Se eu vivo num ambiente em que o esposo agride a esposa, os filhos agridem os pais, as crianças são agredidas de modo cruel, enfim, agressões contínuas, eu não posso me omitir. Como cristão, eu devo procurar a liderança da igreja que eu congrego e expor essa situação. E como indivíduo, eu devo noticiar isso às autoridades. É bem importante, porque essas medidas são preventivas para evitar situações tristes e amargas como essa que nós estamos vendo no nosso país. A igreja evangélica não admite esse tipo de comportamento. Aliás, eu quero, nesse encerramento, antes de orar, eu quero fazer uma observação aqui que tem sido levantada por alguns, dizendo que o político que é o possível agressor da criança que morreu foi eleito com votos de cristãos evangélicos, que pessoas, lideranças evangélicas pediram voto para ele. É claro, é evidente, que certamente, se houvesse algum indício de que essa pessoa estava tendo esse comportamento, ninguém pediria voto para ele. Foi um comportamento que se revelou agora. Vamos ser honestos nesse particular. A maldade humana, queridos, ela não tem religião. Infelizmente, nós temos religiosos que agem de maneira maldosa. Ela não tem cor de pele, A pessoa é violenta porque ele é dessa cor ou daquela, não. Em todos esses casos que nós citamos aqui, nós citamos pessoas de pele branca, brancos agredindo brancos. Então a violência não tem cor. Ela pode acontecer entre qualquer tipo de pessoa, independente da cor que ele tenha. A maldade humana não tem classe social. Ele é mau, ele é agressor porque ele é pobre ou porque ele é iletrado, não. Em todos os ambientes da sociedade nós vamos encontrar pessoas agindo de maneira maldosa, porque a maldade do homem ela é produzida pela queda espiritual causada pelo pecado. Quando nós compreendermos isso, nós vamos reorganizar o nosso pensamento a respeito de algumas coisas na nossa sociedade. Eu quero orar com você. Eu quero convidar você para orar comigo. Pelas famílias que são vítimas de violência, que são vítimas de agressão, que têm sofrido esses males. Que Deus tenha misericórdia dessas famílias. Que essas famílias sejam consoladas pelo Senhor e que tenham força para, por meio pelos meios legais e por outro tipo de ajuda, interromper esse ciclo de violência, esse ciclo de maldade contínua. E que o ser humano volte a ser o que ele de fato deve ser, humano, racional, agir de maneira racional. Oremos. Pai bondoso, Tu és um Deus de misericórdia e o Senhor conhece a situação que temos vivido nos últimos tempos. Não só em relação à crise mundial do momento, mas a crises constantes do ser humano, violência, maldade, agressões, em que seres humanos suplantam outros seres humanos como se fossem superiores ou melhores. E nós sabemos que isso não agrada à Tua pessoa. Nós sabemos que isso não é o caminho que nos é ensinado pela Tua palavra, Pai. Portanto, nós pedimos do Senhor a graça, a força, o ânimo, Senhor, para que possamos, Pai, ver encerrado esses ciclos de violência, que haja amor entre os seres humanos, que as autoridades façam o seu papel e que nós, como líderes religiosos, que nós, como cristãos, exerçamos também não só um papel de aconselhamento, mas um papel, Senhor, de fazer interromper esse tipo de comportamento, Pai. Tem misericórdia da nossa nação. Tem misericórdia do Brasil, Pai, nesse momento que estamos vivendo, ó Deus. Em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que muitas bênçãos do Senhor te alcance. Se esta palavra foi importante para você, se falou ao seu coração, compartilhe, né? Curta aí as nossas páginas, né? Compartilhe esta mensagem, eu tenho certeza que ela também vai ser útil a outras pessoas. Fique na paz. Paz, queridos, eu passo aqui para avisá-los que hoje às 8 da noite, no canal do YouTube, Versículo do Dia, e na nossa página Deus tem uma palavra para você, e nas páginas da igreja nós vamos fazer uma transmissão falando sobre violência doméstica, né? Esse caso assombroso desse garoto agredido nesses últimos dias, né? Eu vou deixar os links, né, e os endereços para você aqui na descrição. Reserve um momento para você ouvir essa palavra, ela vai falar ao seu coração, vai ser uma bênção para a sua vida. Que Deus te abençoe. Até daqui a pouco, até às 8 da noite ou às 9 no Facebook.